E assim foi caminhando até criarem o quê? Os símbolos que originaram as diferentes formas de escrita, marcando a entrada para a história pela porta da Idade Antiga ou Antiguidade, como, por exemplo, os hieróglifos egípcios. O termo hieróglifo tem origem grega, inscrição sagrada ou letra sagrada entalhada, dos radicais hieros, sagrado, e glifem, gravar. E nesse caso, quem escrevia? Segundo estudos, salvo talvez alguma exceção, somente homens podiam ser os escribas, que eram os que escreviam os textos, as leis e dados numéricos. Essa é uma escrita estranha e linda, cheia de pequenos símbolos, figurinhas de animais simplificados, objetos, formas geométricas, que nos tempos modernos ninguém conseguia decifrar, até que em 1799 d.C. foi encontrada a Pedra de Roseta, que levou quase 20 anos para ser totalmente decifrada. Em 1822, pelo egiptólogo Jean-François Champollion. Foi uma gigantesca contribuição para a egiptologia. Mas, focando nas artes visuais, vamos observar que ao longo dos tempos, a intenção era representar a realidade, as coisas que existem, como os personagens ilustres, os faraós, os reis, os papas, os burgueses, pessoas comuns, elementos naturais, objetos, deuses, mitos, a religião, os costumes, etc, etc. Porém, usando formas e símbolos reconhecíveis e com o objetivo de registrar, ilustrar uma história ou história, de criar, ensinar, educar, catequizar. Foi um longo processo. Vou apresentar para você alguns exemplos da arte e cultura egípcia como referência. Olha só que maravilha! Essa pintura está no túmulo de Nebamun, no Egito, que representa a música e a dança. Ou seja, graças a essas obras, podemos conhecer um pouco dessa cultura. Podemos saber que eles dançavam, eles tocavam instrumentos musicais. E essa, no mesmo túmulo, mostra o faraó caçando. E podemos ver as vestes, a arma, os animais, os hieróglifos e tantas outras informações. Outra escultura de um escriba sentado. E existem vários, sempre assim, sentados nessa postura de trabalho, semi-vestidos. E pensa que essa escultura é de 2.600 anos antes de Cristo. E essa, contando a história da deusa Ísis na parede do templo. E por fim, essa que você já deve ter visto e muito. Olha que maravilha, o busto de Nefertiti, criado em 1345 a.C. Tem, portanto, quase 3.400 anos. É esculpida em pedra calcária, revestida de gesso e pigmento. E tem a identificação do escultor, Tutmés. Veja que linda a postura, a altivez de rainha, o colar que ela usa, a coroa azul na cabeça, que é o que a identifica como rainha, onde havia uma serpente que simbolizava a proteção e foi danificada, assim como as orelhas. Mas quem foi Nefertiti? Foi uma rainha da 18ª dinastia do Egito Antigo. Era esposa do rei Amenófis IV,
que ficou mais conhecido como Akenaton, que é o pai de Tutankhamon, o rei Tut. A existência e ações desses personagens é cercada por muito mistério ainda a decifrar. Uma perguntinha: onde você acha que essa escultura está? Será que no Egito? Óbvio que não. Ela está num museu na Alemanha. E por quê? Esse é um tema bem interessante, mas basicamente muitos países ou potências imperialistas ao longo dos tempos realizaram expedições, invasões, explorações e colonizações de vários povos, geralmente em locais remotos, como foi o caso do Brasil, inclusive. E nesse processo, as obras e artefatos eram saqueadas e deslocadas da sua origem. Se visitarmos museus famosos mundo afora, veremos expostos muitos itens oriundos desses saques, como é o caso do busto de Nefertiti, que foi encontrado em uma dessas expedições em 1912 e desde então está na Alemanha e não no Egito. E o mesmo ocorreu com muitas outras peças de várias culturas. Se apropriaram e ponto. E o que fazer então? Para a recuperação dessas peças é necessário um longo processo para que ocorra efetivamente a devolução e a repatriação da peça, como ocorreu recentemente com o nosso manto Tupinambá, que estava na Dinamarca há mais de 300 anos. Que coisa, né? E olha a arquitetura, as pirâmides de Gizé. E os templos, como a frente do templo Édifo, com os desenhos nas paredes, e a frente do templo de Abu Simbel. Só observando essas poucas imagens já podemos identificar ali um estilo egípcio. As linhas mais retas e limpas, com essa estética estilizada, geralmente bidimensional. E para isso existiam regras rígidas, sabia? Não deixando muito espaço para a criação do artista. Havia uma padronização, predominando o que foi determinado como a lei da frontalidade. E o que é isso? É uma norma para a representação da figura humana. O olho, o tórax e os ombros estão sempre de frente, enquanto a cabeça, os braços, as pernas e pés estão de perfil. Já percebeu isso? E além disso, as cores eram usadas conforme o gênero. Os homens eram pigmentados com cores avermelhadas e as mulheres mais amareladas. Os indivíduos mais importantes eram representados em tamanhos maiores. E olha que interessante, nas esculturas, geralmente, os faraós ou deuses eram representados de pé, estáticos, sem expressão e com o pé esquerdo à frente. Ou seja, criaram um método com regras. Então, desde a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, até a modernidade, até o surgimento da fotografia, talvez a função principal do artista fosse registrar, representar as coisas reais, conhecidas, seja em situações reais ou fictícias, de forma que pudessem ser reconhecidas por quem visse. E para isso, os artistas buscavam aprimorar técnicas, conhecimentos, desenvolver estudos, teorias, pesquisas, sistematizando,
criando metodologias, leis de proporção, perspectivas, cores, composição, etc. Até o extremo, o hiperrealismo. Mas também veremos que regras são criadas e regras são quebradas também. E assim caminha a humanidade pela história da arte. Dito isto, concluímos a primeira parte de uma série de 3. E na próxima vamos conhecer e diferenciar o figurativismo realista do figurativismo estilizado e também os seus gêneros. E você vai ver muita coisa legal. Eu espero você lá. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, isso é fundamental. Eu agradeço muitíssimo a sua luxuosa companhia, um grande abraço e até a próxima.